Ainda existe romantismo no mundo? Muito pouco. Precisamos escolher entre amor e dinheiro? Muitas vezes na vida. É possível viver só na base da emoção? Não. E quais são os sintomas do mal-estar romântico? Nostalgia, melancolia, vontade que o mundo fosse outro. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre o romantismo, mas não o romantismo do eu te amo, meu amor, o romantismo para além do amor. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o romantismo como movimento filosófico, político e literário surgiu no século XVIII a partir daquela modernização que começou na Europa. O que os românticos reclamavam? Contra o que eles esbravejavam? Quais eram as transformações que eles estavam criticando nessa época? Olha, é claro que a gente olhando daqui para trás, identificando os textos, né, sejam eles poesias, textos teóricos, filosóficos e teológicos, romances, foi muito importante, né? O romantismo botou os romances na rua, digamos assim, né? O romantismo foi caracterizado por um mal-estar com a modernização. Quais são esses sintomas? Destruição do passado, dos vínculos concretos com o passado, certo? Então, assim, abandono da vida rural, entrada paulatinamente no sistema industrial capitalista, a destruição dos vínculos familiares, o processo lento e gradual de destruição dos vínculos familiares, a ideia de que nada mais tem o seu lugar certo. Mas você está falando dos escritores, dos filósofos, de quem? Quem são esses românticos? Desses todos, porque você tem escritor, você tem polemista de jornal, certo? Estou pensando em um russo especificamente aqui, Alexander Herzen, mas que viveu grande parte da vida ativa em Londres, exilado. Você tem poetas, você tem teólogos, né? E muito provavelmente, como sempre acontece, quer dizer, essas pessoas são pessoas que, na realidade, capturam, de certa forma, um certo ar que está à sua volta. Os românticos, inclusive, inventaram o conceito de gênio, que hoje se usa tanto, né? Fulano é um gênio, ela é uma gênia, né? No sentido de que algumas pessoas teriam como característica um traço de personalidade que não pode ser repetido, portanto não pode ser produzido em série, misterioso, de compreender a realidade mais do que os outros. Essa é a ideia de gênio romântico. Então, quando se pergunta por que a literatura especializada, quando eu digo literatura em filosofia ou ciências sociais, fala de mal-estar romântico? Porque o romantismo é a primeira vez que a modernidade, bem no comecinho, começa a ter uma ressaca com ela mesma. Então, pensar na natureza, pensar em ir para o campo, pensar em romper com a lógica do dinheiro. Você me perguntava, qual é o foco? O foco é o mal-estar com a ideia de que tudo será dinheiro. Mas, ao se opor à modernização, à urbanização e ao progresso, que era tudo que dominava a Europa, então os românticos estavam se opondo àquele momento, àquele mundo. E qual seria a saída dos românticos? Sair deste mundo? Os românticos nunca foram bons em saídas, né? No sentido de que os românticos produziram nostalgias, né? Um culto da natureza. Os românticos produziram uma utopia do coração, que dá normalmente na ideia de amor romântico, que tanto se fala, né? A ideia de que se você é uma pessoa que sofre de amor, você é autêntica. Porque um problema para os românticos, aí a gente tem que aprofundar a questão. Os românticos vão valorizar muito a ideia de autenticidade, né? Por que a ideia de autenticidade? A ideia de autenticidade está em oposição à ideia de que eu me vendo num sistema baseado em dinheiro, em sucesso, né? Eu vendo as minhas ideias, eu vendo meus sentimentos, e é aí justamente que eles vão valorizar quem morre de amor.
Porque é uma pessoa tão autêntica, tão autêntica, tão autêntica, que não consegue lidar e abrir mão daquilo que ela sente, mesmo que ela morra. Então, amar seria uma forma de resistir à modernização? Exatamente, né? Uma forma de atestar que você permanece tendo alguma forma de integridade. Veja que os românticos inventaram isso tudo, tá? A ideia de subjetividade que a gente tem hoje, a própria ideia de psicologia profunda. Os românticos criaram pela primeira vez, falaram a primeira vez em um inconsciente, que depois vai parar lá na psicanálise. Então, os românticos criaram a noção de eu moderno que a gente tem. Esse eu profundo, emocional, às vezes misterioso, que tem que ficar procurando, descobrindo o que tem dentro. Então, os românticos criaram uma certa utopia do amor, utopia da subjetividade e também do futuro. As revoluções, a ideia, Marx está nesse pacote, apesar que ele não se via como romântico e odiava os românticos, mas assim, essa ideia de que você vai conseguir ultrapassar a vida baseada no dinheiro, entendeu? Porque a vida baseada no dinheiro transforma tudo em coisa, inclusive as pessoas. Eles tinham razão, é o que aconteceu. Pondé, você falou que a valorização do passado, a valorização da vida na natureza e a valorização da nostalgia são algumas das características do romantismo. Então agora a gente vai ver uma cena do Último Samurai, protagonizado pelo Tom Cruise, que fala exatamente disso. Your Highness, if you believe me to be your enemy, command me, and I will gladly take my life. I have dreamed of a unified Japan, of a country strong and independent and modern. And now we have railroads and canon Western clothing. But we cannot forget who we are or where we come from. Ambassador Swanbeck, I have concluded that the treaty is not in the best interest of my people. Sir, if I may... So sorry, but you may not. This is an outrage! Então, esse filme, ele é didático, né? É didático sobre o romantismo. E ele é didático, inclusive, porque a questão do amor romântico, que aparece num pedaço do filme, no final, a última cena é muito importante, a ideia do personagem do Tom Cruise, que no final de toda a batalha, aparentemente, vai viver na natureza com a mulher que ele se apaixona e ele fica olhando para ela, e o texto de fundo é: finalmente ele encontrou um lugar onde ele pode descansar, que todos nós procuramos e muito pouco encontra. É precedida por essa cena, que é extremamente didática. Porque o imperador, você sabe, né? Sobre o Japão. Então, o imperador, ele está ali representando esse movimento do Japão em modernizar ou não. Através de um processo agressivo de modernização do século XIX, o imperador está refletindo. A gente não sabe mais quem a gente está usando roupa ocidental. Eu sonhei com um Japão unificado e moderno, né? Mas a gente não pode esquecer quem nós somos, representado no filme pelo samurai e pela crise do Tom Cruise, que é um oficial do exército americano que participou de massacres indígenas para a expansão do Estado americano e que tem uma crise moral gigantesca. Exatamente, talvez por isso também ele seja didático, porque mostra um personagem que está em busca do seu lugar no mundo, tanto que ele vai lá para o outro lado do mundo, não é? À procura desse lugar. E vai se envolver com um samurai que nessa mitologia representaria alguém que tem um modo de vida antigo, ancestral. Tem uma cena que o samurai, né, que não está nessa cena porque ele morreu já, né, spoiler de um filme de 2005, né,
em que o samurai fala para ele que ele está num templo, e o samurai fala que aquele lugar foi construído, e ele diz, foi construído por meus ancestrais 1000 anos atrás, certo? Então, a ideia de um lugar que foi construído pelos ancestrais há 1000 anos atrás, diante da modernidade, que não consegue manter uma coisa valendo nem por 5 minutos, certo? Esse é o contraponto. E o Tom Cruise, como é um personagem que está em crise moral com a modernização americana, certo? Ele vai ao Japão, ele acaba descobrindo, ele vai lá para matar o samurai, né? Mas ele acaba preso por eles, acaba se envolvendo com o modo de vida e descobrir que aquele lugar é o lugar que ele queria. Um lugar que se valoriza, um templo que foi construído há 1000 anos atrás. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco o Pondé vai contar como reconhecer um romântico. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre romantismo para além do amor. Pondé, então o romântico que você descreveu é uma figura com uma queda pela nostalgia pelo passado, um tanto inadequada em relação ao mundo e com uma vocação para a tristeza. O romântico é também um rebelde? Sim, quer dizer, você pode ver a rebeldia do movimento romântico, por exemplo, em relação à normatividade do amor, por exemplo, né? A ideia de que o amor não necessariamente deve ser vivido só dentro dos limites sociais, que na época, século XVIII e XIX... Significava fidelidade. Significava não só a fidelidade, mas significava você casar, por exemplo, dentro da sua classe social, certo? Essa normatização de que você, quando fosse casar, você deveria ver o casamento como uma estratégia de melhoria de condição de vida, né? Principalmente para a mulher, mas também para o homem, porque se ele casasse com a mulher que não tinha nada, era melhor ele casar com alguém da mesma classe dele, né? Então, aí você vê rebeldia, representado na ideia de que o amor aparece onde ele quer. Ele não segue as normas sociais. Além desse aspecto que a gente podia chamar de uma rebeldia na vida privada, né, do amor, existe a rebeldia política, sem dúvida. O romantismo bebeu muito e, ao mesmo tempo, alimentou a Revolução Francesa e todas as revoluções posteriores. Se você pensar, falando da França, que foi o centro do movimento revolucionário desde o final do 18, 1830, 1848, 1871, conhecida como Comuna de Paris. Quer dizer, você teve vários momentos em que o romantismo aparecia como uma insurreição contra a ordem burguesa, que seria opressora, que só representaria os interesses daquelas classes poderosas. Mas o problema do romantismo é um movimento que, quer dizer, ele apresenta as ambiguidades históricas. Então, ao mesmo tempo que você tem esse braço que vai contra a burguesia, vai contra a aristocracia, vai contra o poder, os românticos enxergam na Idade Média, que é uma sociedade parada, sem movimentação social, enxergam na Idade Média uma espécie de ideal. Os românticos idealizam a Idade Média. Então, no plano político, ainda que com olho para o passado, todo romântico é um pouco revolucionário. E no plano afetivo, quando você fala em visão estratégica, esse sujeito que tem uma visão estratégica, então seria o oposto do romântico, que teria essa visão autêntica do amor, é isso? É, assim, o que causaria, que a gente poderia dizer que pode causar, sei lá, uma crise alérgica ou um ataque, uma crise anafilática, né, no romântico, é, por exemplo, ele ser submetido a uma lógica estratégica, burocrática, em que o importante é você estar pensando no que você faz, no que você pensa, no que você sente, para atingir a próxima casa no jogo de sucesso, certo? Que é tudo que é o mundo contemporâneo. Quer dizer, o movimento romântico, ele é importante, ainda que muita gente seja ignorante com relação ao que ele foi, reduzindo ao tema do amor, sem saber o lugar do amor nele,
é porque os românticos acertaram no diagnóstico sobre a modernização. Eles acertaram, inclusive no grande mal-estar que vinha pela frente, né? Na desorganização subjetiva, no sentimento de perda de raiz. Mas, ao mesmo tempo, as soluções românticas, nenhuma delas funciona, porque querer voltar a viver como o Tom Cruise queria voltar a viver no Japão dos samurais, é um Japão mítico, certo? O passado, como aquele lugar em que as pessoas eram autênticas, é uma construção romântica. O que elas não eram estratégicas, porque não existia estratégia de sucesso, estratégia financeira, promoção de uma vida financeira mais segura na terceira idade, não tinha nada disso. A vida era o que ela era. Mas, apesar dessa visão estratégica e antirromântica que você está falando, existem românticos de muito sucesso e com muito dinheiro também, não é? Vamos ver, por exemplo, esse discurso de formatura feito pelo Steve Jobs no ano de 2005. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Um discurso desse tem um impacto em jovem, pelo menos tinha. Hoje eu não tenho tanta certeza, hein? Mas essa é outra história. Porque nesse discurso, é claro que o Steve Jobs, ele está elencando características da modernização que eram horrorosas para o romântico do século XIX. Né? A ideia de que tudo passa, no sentido de que o novo é o mais importante, o romântico desconfia do novo. Né? O romântico do século XIX. Mas o que o Steve Jobs retém de forma absolutamente clara no discurso dele, por isso que o discurso dele até hoje ressoa, é quando ele diz follow your heart, siga seu coração e sua intuição. Não se deixe pensar, não se deixe dominar ou não haja de acordo com o que os outros pensam. Porque esse núcleo é o núcleo da autenticidade romântica. Mas isso partindo de um homem que foi um exemplo de estratégia do sucesso, não é um paradoxo? Isso não parece antirromântico? Não. O romantismo não tem nenhum problema com o paradoxo. Justamente porque ele é um grande paradoxo da modernização. Ele é uma invenção da modernização que se sente mal com ela mesma. Né? É a modernização produzindo o seu negativo. A rigor, não é que o romantismo faria, mesmo na época, um discurso a favor da pobreza, que é uma imagem um pouco clichê, ou que um romântico seria, por definição, a favor de você ter uma vida miserável e triste. Esse é um estado de espírito que o romantismo põe à mesa. Olha, a modernização está produzindo melancolia, perda de vínculos, destruição de relações, desorientação com relação ao que a gente faz. Então, o Steve Jobs, ele representa, não é que o romântico não pode ter sucesso, ou ficar rico, ou ficar famoso. Ele não pode fazer isso vendendo a sua alma ao diabo. Ele tem que ser Lord Byron. Exatamente, ele tem que ser uma figura que vive pelo que ele sente, ele não negocia aquilo que ele é, e quando ele fica famoso, que nem o Jobs ou qualquer outro, na realidade ele prova a superioridade do coração romântico, que aliás é o que os românticos pensavam. E daí tanto melhor se eles vivem intensamente e morrem jovens, preservando, como é que se diz, live fast, die young,
e deixa um cadáver bonito para a posteridade. Mas a ideia de você morrer jovem, que faria parte do clichê romântico, é de que você vira mito muito rápido. Você não tem tempo de desconstruir ou degenerar cognitivamente, ou humilhar publicamente a imagem que você tinha antes. Então, morrer para o romântico tem que ser por uma ideia, por amor ou pela revolução? Morrer em nome daquilo que o seu coração pede, certo? Na ideia de que o Steve Jobs fala que o seu coração já sabia o que você queria. Essa frase é escandalosamente romântica, né? Porque ele está fazendo uma utopia, essa ideia de que o seu coração já sabe o que você quer. Tem muita gente que passa a vida inteira se ferrando e se arrebentando, querendo encontrar o que o coração quer e nunca descobre. Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, o Edgar Gomes te pergunta: grande parte do mal-estar romântico de hoje é produzido pelo mercado? Há uma polêmica. Se você pegar autores como Adorno, nos anos 40, 50, 60, ele põe em dúvida a ideia de que o romantismo seja possível no século XX. Ele põe em dúvida porque ele entendia que o mal-estar romântico foi capturado pelo mercado. De que forma você ganha um final de semana em Tiradentes, cidade colonial antiga, romantismo, com vinho harmonizado, se você acertar uma pergunta ou uma campanha de alguma mídia. Aí você vai com o seu parceiro ou a sua parceira, passa 3 dias em Tiradentes, num hotelzinho, ou seja, o mal-estar romântico com relação ao passado, o ambiente onde havia amor. A urbanização. É vendido pelo mercado. Então, o Adorno suspeitava que não existia mais mal-estar romântico autêntico, porque o mercado tinha capturado o mal-estar romântico, transformado em demanda de produto e oferecido produtos para o mal-estar romântico, que na verdade seria Nutella. Porém, é possível se imaginar que o mercado, no seu avanço e nas suas relações mercantilizadas em toda parte, vá destruindo a tal ponto qualquer humanização que não seja vinculada pelo dinheiro, que você não tenha um mal-estar romântico como era no XIX, o que é claramente impossível, mas você tenha, por exemplo, uma juventude à deriva, subjetivamente destruída, que não sabe, não tem mais tesão pelas coisas. Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar do romantismo na literatura. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o romantismo para além do amor. E o Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar para as pessoas se elas se acham românticas. Vamos ver o que elas responderam. Sou romântico porque é uma coisa importante hoje em dia e eu acho que é um ato de sensibilidade, um ato de compaixão e um ato de empatia com a sua parceira ou seu parceiro. Eu me acho romântico porque eu sou uma pessoa assim meio moda antiga, sabe? Eu gosto assim de impressionar a pessoa dando assim uma caixa de chocolate ou qualquer coisa, flores, isso. Eu acho que ser romântico é a representação do amor, que o amor é divino, o amor é tudo. Ser romântico é uma questão de essência de você amar outra pessoa, né? Você tá tendo compaixão com a outra, tá cuidando, tá zelando, fazendo com que os dois cresçam juntos. Sim, eu sou romântico porque eu acredito que a vida a dois é mais fácil assim, né? A vida é tão dura, nossa, né? E se não tiver um pouco de romantismo, a vida fica mais complicada ainda. Sou romântica pela vida, por tudo que ela proporciona. Adoro o romantismo em todas as áreas. Você vê como a expressão, ela ficou retida na linguagem, né? E não só na linguagem, como no modo de viver. A ideia de que ser romântico é amar a vida. A ideia que ser romântico é ter uma razoável dosagem ou dose de sensibilidade em relação à vida, inclusive em relação aos outros.
Agora, isso tudo misturado com elementos muito atuais, porque assim, o romantismo enquanto tal, apesar de que ele produziu utopias, o romântico era antes de tudo alguém que não conseguia sair do que ele sente. Então, não é necessariamente alguém, um amor romântico, inclusive na literatura de época, não é um amor que dá certo, que você vai amar o outro e os dois vão crescer juntos. Então, tem no entendimento do romantismo aqui, que navega por essa ideia de amar a vida, ter sentimentos, cuidar do outro, uma lógica que já está permeada pela ideia de crescimento, sucesso, que se você amar uma pessoa, necessariamente vai dar certo. E passa longe, portanto, daquela ideia original do amor romântico, desesperado, que muitas vezes termina em infelicidade, se não em tragédia, né? Que era característico do romantismo da época, por quê? Porque estava presente na percepção romântica que não tinha saída, certo? Não tem saída. Se instalou um processo de vida moderno, e esse processo de vida moderno ele é muito poderoso, o que é fato, não tem saída. Então, muitas vezes, essa ideia de que o relacionamento autêntico, a alma autêntica, ela perece diante da força do sistema. E aqui, no discurso, a gente percebe que o romantismo aparece como um fator agregador da felicidade. E não é só isso, né? Na realidade, na sua origem, ele foi bem mais agregador de infelicidade do que felicidade. Infelicidade que estava presente, por exemplo, num clássico da literatura romântica, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, não é? É um romance em que tem um jovem, o Werther, que é apaixonado pela Charlotte, que vai se casar ao longo do romance, né? Mas que já é comprometida, e que esse jovem, ele idealiza a Charlotte. Então, ele fica conversando com ela, e ela vai cuidar de crianças, ele vai junto, passeiam. E o romantismo, como o cinema trabalhou muito bem a literatura, e o cinema posteriormente, existe um certo enquadre do personagem romântico no ambiente nostálgico da natureza, o campo, os castelos, e não o mundo urbano, violento, interesseiro. E aí, no Jovem Werther, o que acontece é que, assim, ele vai se desesperando à medida que ele vai percebendo que não tem esperança com a Charlotte, porque a Charlotte é fiel ao seu marido, né? E, à medida que ele vai entrando, vai ficando melancólico, a natureza vai ficando sombria para ele. Tem um detalhe muito interessante nesse romance, que sempre vale a pena mencionar, é um romance epistolar de cartas. E ele está trocando uma carta com um amigo e ele faz uma referência a uma carta que a mãe mandou. E nessa carta que a mãe mandou, a mãe fala para ele que ele tem que fazer alguma coisa. E ele comenta com o amigo depois, minha mãe disse que eu não faço nada, como assim? Eu amo. A mãe queria que ele arrumasse um emprego, certo? Já na mentalidade da vida estratégica. E ele fala, como assim eu não faço nada? Eu amo. E ele acaba se matando, olha o spoiler, mas quem não sabe que o Werther se matou, o romance inclusive ficou associado ao suicídio de jovens por amor, né, durante muito tempo, e ele se mata, e nas últimas páginas do romance, o autor dá a entender que, na verdade, a Charlotte amava ele, certo? Então, o romance... Aí é o ápice do romantismo. E ele explodiu o romance, porque assim, é a ideia de que ela não podia ficar com ele, porque ela estava noiva, ia casar, era uma mulher virtuosa. E ele não consegue sobreviver porque ele não pode tê-la. Então, tem aí um elemento claramente medieval da mulher virtuosa que o desesperado, apaixonado quer trazer para ele e que, quando consegue, é terrível. E se não consegue, os dois acabam morrendo. Ele na guerra, ela de tristeza. Pondé, sobre a irracionalidade do romantismo, tem também outro exemplo literário que também foi para o cinema, que é O Morro dos Ventos Uivantes. A gente vai ver uma cena agora desse filme em que os personagens não são tão idealizados como nos Sofrimentos do Jovem Werther. I love you. When you went away, I removed myself from the heights. I rooted myself in his life, in the Grange.
I cannot uproot myself again. Why not? I cannot. I cannot. Let me kiss you goodbye. You won't drive me away again, Kathy. I don't want to. But let us kiss goodbye as Kathy and Heathcliff from long ago. And kiss goodbye to that time. All right. We put our time to sleep. When we meet tomorrow, we will be as we are now. And I shall kiss you again. You must never kiss me again. I love Edgar, and he's dependent on me. If you kiss me again, I would have to leave him. And I would not survive. The surest way to kill me is for you to kiss me again. Quando ela fala, se você me beijar de novo, você vai me matar, e eles se beijam, ela está propondo que eles vão deixar o passado para trás, né? Porque ela optou por casar com o Edgar, porque ela fez uma opção estratégica. E porque ele tinha virado, ele era praticamente o escravo do irmão dela, né? O irmão reduziu ele é um adotado, digamos assim, né? Um servo comprado, alguma coisa assim. E eles cresceram juntos, se amavam, eram super ligados um no outro. Tem uma cena, quando ele vai embora, que ela se desespera e ela fala I am Heathcliff, quer dizer, eu sou Heathcliff. Então, é uma ideia de um amor assim muito... o amor romântico, para além de qualquer racionalidade. Amalgamado. Aí, ele volta e ele quer tomar ela do Edgar, e eles se encontram, e ela fala, a gente vai se beijar, tipo kiss goodbye, né? Eles se beijam e fica muito claro como ela fracassa no intento dela, porque ela, inclusive, parece meio tonta, né? No momento. Então você vê aí uma imagem muito clara desse, e ao longo dessa história, né? Ela de fato vem a morrer, né? Porque ela não consegue, ao mesmo tempo que o marido dela é um sujeito muito legal e cuidadoso e depende dela, é louco de amor por ela, ela na verdade ama o Heathcliff. Então ela não quer abandonar o marido, mas ao mesmo tempo, quando o Heathcliff volta, a vida dela sai completamente do lugar e ela volta a ficar enlouquecida pelo Heathcliff. E ela acaba morrendo, né? E não só ela, né? Porque tudo termina numa grande tragédia. E é um exemplo, então, do até que ponto a irracionalidade do romantismo pode levar alguém. O filme, o romance, mostra de forma primorosa e sem nenhuma idealização como, na realidade, a vida psicológica dos afetos e da subjetividade não é passível de idealização, certo? Que sim, às vezes, você tem que arrancar de você um desejo que pode ser muito profundo para que as coisas continuem funcionando do jeito que deve funcionar. E quando você não faz isso, você acaba como ela e ele, porque no final ela fica atormentando ele. O livro é muito delicado em você não saber se ele está delirando ou se é o fantasma, mas ele acaba pulando pela janela, vendo ela chamando ele, 30 anos depois. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o que você tem de romântico? Eu acho que bastante, né? E, por exemplo, uma certa ojeriza com grandes esquemas burocráticos, uma desconfiança de rituais hierárquicos, né? E uma suspeita muito forte de que uma pessoa que nunca se apaixonou de fato na vida, de fato não experimentou um lado importante. Thaís, algum dia a paixão já foi o centro da sua vida? Algum dia? Every Ainda é. Você só perguntou isso porque você sabia a resposta. Every day, ela vai responder todo dia. Pondé,
Você acha, então, que o amor romântico é sempre utópico, já que você ri de mim? A sua utopia é encontrar o amor verdadeiro, né? Em alguma medida, sim. E a literatura romântica de época e crítica, analítica do movimento romântico diz que sim, em alguma medida sim. Ele é utópico porque ele é justamente fruto de muita projeção e expectativa em relação à vida afetiva. Mas é claro que algumas pessoas têm experiências românticas apaixonantes. Thaís, você acha que quem é muito estratégico é sempre desinteressante? Eu acho que quem é sempre estratégico é sempre desinteressante. Os autênticos, como você fala, são muito mais apaixonantes. Romântica. Nunca neguei. Muito bem. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o que há de romântico no mundo de hoje. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o romantismo para além do amor. E Pondé, lá pelo segundo bloco, você falou que o Adorno já tinha precificado esse mal-estar do romantismo e você pareceu não concordar inteiramente com o Adorno. Em que medida que você concorda com isso? Em que medida você discorda e por quê? O Adorno, sem dúvida nenhuma, ele previu que o mal-estar romântico entraria na lógica mercantil, né? E que, portanto, não seria um mal-estar que teria desdobramentos concretos no mundo. Porque um romântico do século XIX ou do final do XVIII, ele está vivendo o nascimento da modernização. Era uma coisa disruptiva. Concreta. Esse romântico daquela época, ele estava diante de ruínas sendo construídas. Ele passou pelas guerras napoleônicas, certo? Ele estava vendo o mundo virar de cabeça para baixo. Aquele mundo aristocrático estava indo para o esgoto na mão da burguesia. Hoje, ou no século XX, como falava Adorno, nada disso existia mais. Fisicamente, isso estava longe, certo? Da experiência concreta do dia a dia. E, além disso, o mercado, que ele é meio que onisciente, né? Ele foi percebendo que o mal-estar romântico era uma demanda de produtos. E ele começou a oferecer, como eu falava, Tiradentes. Como você lembrava também, quando a gente conversava, começou a oferecer, por exemplo, revoltas de Facebook, né? A oferecer a ideia de que você pode ser uma pessoa, sei lá, filha de um banqueiro milionário, e ter muita crise porque tem crianças sofrendo na África, e vai fazer um documentário durante 6 meses lá com a puta grana que você tem. Agora, o Bauman, né, que é um autor muito conhecido, já que entrou no século XXI, quando ele falava da vida líquida, havia ali uma suspeita de alguma permanência de mal-estar romântico adentro do século XXI, né? Por esse sentimento de que nada é consistente. E não é exatamente que eu não concorde com Adorno, eu acho que ele está corretíssimo identificar o processo de precificação do mal-estar romântico, virando uma commodity, mas é que, olhando de 2022, né, nossa época é um pouco para trás, a impressão que dá é que o mal-estar romântico, ele se transformou e ele perdeu completamente a capacidade de reagir ao que acontece. O herdeiro do romantismo hoje é um jovem desossado, que não é capaz de entrar em nenhum vínculo afetivo de cabeça se não for mediado por alguma discussão besta ou algum trauma psicológico. É alguém que se sente mal diante do fato de que será obrigado a servir um mercado cada vez mais competitivo, mas que entra em ondas de achar que marcas que querem salvar o planeta, de fato são boazinhas. Quando você diz da diferença, você quer dizer que no século XVIII, por exemplo, eles escapavam desse mal-estar, criando um outro mundo, ou tentando sair desse mundo, ou não se colocando dentro desse mundo. Exatamente. E hoje isso não é tem inescapável. Isso. Hoje não tem escapatória.
né? Alguém que tente falar do mal-estar romântico do século XIX falará como nós, mediado por cinema, mediado por literatura, certo? Mediado por uma expectativa imaginária nostálgica, ou mediado pelo sentimento de que que você não fit, que você não cabe numa lógica de mercado que vai cada vez mais se radicalizando e que você não consegue se adaptar muito bem a ela. Isso é mal-estar romântico. Nós perguntamos ao Clemente Nascimento, um representante do movimento punk dos anos 80, se ele acha que a cultura punk tem uma visão romântica. Vamos ouvir o que ele disse. Quando se fala em cultura punk, não pode se esquecer que a cultura punk tem mais de 40 anos, né? E ela vem evoluindo, mudando, reciclando, né? Mas os princípios básicos da cultura punk são liberdade e justiça, né? Justiça e liberdade são coisas importantes para a humanidade, né? Mas não pode se esquecer que o punk é rock, né? Rock de contestação, rock cheio de inconformismo, né? Um rock mais agressivo. E quando a gente fala que o punk é anti-autoritário, né? Eu acho que o dever de todo cidadão é ser anti-autoritário, né? Você apoiar o autoritarismo é você apoiar uma série de crimes hediondos que foram cometidos na história por regimes autoritários, né? Ora, o fato da liberdade anárquica, né, aí é uma coisa dúbia, né? Porque, na verdade, a gente é a favor da liberdade, né? E tem o anarquismo como princípio, né? Até chega a ser utópico, mas o anarquismo, a sua liberdade individual, ela não está acima da liberdade coletiva, né? O coletivo é sempre mais importante. E quanto isso me atrapalhou na vida, não atrapalhou em nada, pelo contrário, né? Me deu um rumo na vida, né? E eu consegui manter a coerência ao longo desses anos, né? Com as minhas bandas, tanto Inocentes, agora a Plebe Hood e tal, em tudo que eu faço, escrevo. Então isso é muito bom, né? Muito bom você ver que são princípios que deram um valor e um significado para a minha vida. O discurso dele é didático também. Didático de alguém que está vivendo hoje e já dentro da lógica de mercado, né? Porque quando ele fala, por exemplo, de que o consumo consciente é importante, tem a ver com o movimento punk, que é de 40 anos atrás, como ele mesmo diz, o consumo consciente hoje é um marketing de qualquer grande marca que quer que você consuma até se arrebentar, só achando que está sendo consciente, né? Então, você cria uma marca, um selo para pessoas que acham que consomem produtos de forma consciente. Normalmente são jovens, né? E se arrebentam com isso daí. Na verdade, o que está em jogo é o velho dinheiro, né? Com a consciência limpa. Com uma consciência limpa, que na realidade é uma consciência ignorante do que existe. Aparece isso no discurso dele, ao mesmo tempo que ele está vinculando isso às origens de um movimento. Eu lembro do movimento punk, né? Do movimento... Você era punk? Não, nunca fui punk. Eu fui anarquista, não punk, né? Mas antes, né? Quando era mais moleque, digamos assim. Mas assim, que tem essa coisa da liberdade, mas de uma liberdade vivenciada contra a estrutura do poder, que na época punk instigava algum medo em algumas pessoas, como se eles fossem ser de alguma forma agressiva. Mas é uma agressividade antes de tudo estética, né? Era uma agressividade antes de tudo estética. E que isso daí, de lá para cá, quer dizer, o movimento punk ele foi capturado pela lógica de mercado, inclusive fazendo banda, né? Sem sobreviver. E nesse processo de captura, ele fala, então, que ele, pelo menos no discurso dele, vai assimilando elementos completamente atuais. Agora nós vamos ver uma cena de um documentário sobre o mais romântico dos roqueiros do Brasil. Vamos ver quem é. A sociedade alternativa está dentro de você. Não existe uma entidade chamada sociedade alternativa. Nem existia naquela época. Só tinha 4 membros, eu, Raul, a mulher dele e a minha mulher. A missão da sociedade alternativa seria a divulgação da lei de Telemann através das músicas do Raul Seixas. A lei do forte! Essa é a nossa lei! E a alegria do mundo! Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei! O homem tem direito de matar todos aqueles que foram contra esses direitos. Todo homem tem direito de descansar como ele quiser. Todo homem tem direito
Só que a pregação dele era para que ninguém seguisse ele. Ele era o guru que não queria ser seguido. Agora o Raul está numa viagem interplanetária. Ele tá aqui. O Raul tá aqui. Aonde? Por aqui. Tá no ar. Em meu corpo, no seu corpo. Em todos nós. Raul Seixas representa a essência. Como dizia Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Bom, é muito interessante o final do trecho que a gente viu, porque me lembrou a música do Raul, Guitar, 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 né? Que é o começo e o fim, né? A sopa na mosca, quer dizer, como se estivesse em toda parte. Na realidade, devem ser alguma forma de seguidor de Raul Seixas, ou que se identifica com a figura do Raul Seixas. Agora, aquilo que você falou, que ele foi uma espécie assim, de maior figura como cantor romântico, eu acho que você tem razão, inclusive porque o Raul Seixas, ele não conseguiu se enquadrar na indústria musical quando o tempo foi passando. E nem no mundo. Ouro de tolo é isso. E ele acabou morrendo quase como um clichê do século XIX. Pobre, sofrido, abandonado, né? E, nesse sentido, aquela ideia da sociedade alternativa, como diz bem o Paulo Coelho, eram 4 pessoas, eles 2 e as 2 mulheres, então não era um movimento, mas o Paulo Coelho é alguém que, desse processo, ele construiu um produto bastante vendável que carrega um certo tom romântico mercantilizado. A lenda pessoal, o mistério dentro de você, certo? A ideia de que você vai encontrar o alquimista dentro de você, o tesouro está dentro de você. O Raul Seixas não. Ele continuou fazendo música, ele morreu pelo modo de vida que ele tinha. Então, acho que a principal característica do Raul Seixas como romântico é porque ele foi autêntico até morrer de autenticidade. E sem achar graça em dar pipoca aos macacos. Fundamental, né? Porque você ter como objetivo do domingo dar pipoca aos macacos é de fato humilhante. Mas eu acho que hoje os macacos podem até desaparecer do cenário, mas a gente vai começar a dar pipoca para qualquer um por aí. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.